Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago e eu sou o dono do canal Passos de Cristo. E vou contar um pouquinho da minha história para vocês, o que me trouxe até aqui, o que me fez ter essa iniciativa de abrir esse canal e compartilhar tudo que Deus tem feito na minha vida. Bom, como já disse, meu nome é Thiago, eu sou casado com a Sara. Nós temos uma filha, Maria Júlia, e acho que a maior bênção da minha vida foi Deus ter colocado a Sara no meu caminho e ter dado a bênção que é ser pai da Maria Júlia. E a minha história, ela é comprida, cara, ela é longa, vamos dizer assim. Mas vou dar uma breve resumida aqui para vocês. O intuito desse vídeo, dessa história que eu vou contar, não é engrandecer meu nome, tá, pessoal? Não é eu aparecer, não é ter fama, nada disso. Tirem isso da cabeça de vocês se por um acaso um dia acharem que é por conta disso, mas não é. O intuito principal desse testemunho que eu vou dar e o principal do canal é levar a palavra de Deus a todos que o aceitam e que querem receber a palavra dele. Através do que Deus fez e transformou a minha vida, eu quero poder transmitir para as pessoas, nem que seja 1% do que Deus fez, que eu tenho certeza que já vai impactar muita gente. Mas quero poder passar para as pessoas que nem tudo na vida se resume a dinheiro, a trabalho, a nada disso. Tudo se resume a Deus. Tenha isso na sua mente. Tudo se resume a Ele. Toda a finalidade da sua vida tem que ser em prol dele. Então esse é o intuito do meu canal. Este é o intuito de eu estar aqui falando com vocês. É poder passar realmente para vocês o que Deus fez na minha vida. Então vamos lá. Bem, eu fiz uma pausa aqui que tá um reflexo do sol batendo na minha face aqui. Bom, gente, então é isso. Por onde eu começo? Vamos pelo começo. Eu nasci numa família católica. Fui batizado no hospital, segundo consta alguns relatos. Eu estava entre a vida e a morte, pois lá eu nasci com a fenda palatina, que é quando a gente nasce sem o céu da boca. Ou o meu, na verdade, era o céu da boca estava aberto. E eu acredito muito que naquela época, eu acho que os tratamentos referentes a essa deformidade não eram tão avançados quanto é hoje, né? Então, corri risco de vida. O médico disse para minha mãe que eu corria risco de vida. E aí minha mãe, na época muito católica, minha avó, eles pediram para me batizar. E o padre foi e batizou, se eu não me engano, no hospital, e acho junto com a extrema-unção já. E aí foi, porque o médico já tinha falado que era só Deus, no meu caso, que eu não sabia mais o que fazer e tal. Dependia somente da minha recuperação e do que Deus tinha para minha vida. Bom, Deus tinha alguma coisa em vista, eu tô aqui, né? E aí com 12 anos, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Com 10 anos, eu tive a reafirmação do batismo. Tem até aqui a lembrança do batismo. Pela minha madrinha, Elza, pelo meu padrinho, Fedor. Me batizaram na paróquia que hoje eu frequento, que é
São Jerônimo Emiliani. Na época a paróquia era junto com uma escola de freiras e a capelinha ficava ali. Então eu frequentava essa paróquia e ainda na época eu comecei com 12 anos, se eu não me engano, comecei a tocar violão, tentar aprender a tocar violão, que nunca aprendi até hoje. Então eu ia lá, tocava, e aí eu e alguns amigos que moravam na mesma rua, eu e mais um para ser mais fiel. E depois foi aumentando, foram mais dois. A gente ia, ficava numa nota só e só acompanhava o ritmo. Acho que a gente mais atrapalhava do que ajudava. A menina da época que cantava lá no grupo de canto, que era a Rafaela. Até se esse vídeo chegar até nela, um forte abraço. Deus abençoe. Então aí eu fui católico, então nasci católico, né? Só que com o passar do tempo, aos 16 anos, eu saí da casa da minha mãe, fui morar sozinho por algumas desavenças que eu tive com, na época, meu padrasto. E eu saí e vamos dizer que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu saí, conheci o mundo como não deveria conhecer e aconselho, oro para Deus para que, se for da vontade dele, não permita que adolescentes conheçam o mundo como eu conheci. Tive muita boa influência da minha família, não no lado ruim, mas no lado bom, porque como por ser muito uma família meio que, vamos dizer, rural, crescida numa fazenda, então tem toda aquela cultura de ser bem criado, né? De ter filhos educados e tal. Então foi sempre muito rígido a família inteira, desde primos, tios e todos. Mas nada impediu de que eu fosse pro lado ruim. E conheci o mundo, conheci a bebida, conheci as drogas, conheci muita coisa que nos afasta de Deus, né? Esse foi o início ali. Então, consequentemente, eu me afastei da igreja. E quando eu estava na igreja, eu fui catequizado, fui batizado, como eu disse, mas eu nunca estudei a fé. Eu nunca me aprofundei verdadeiramente na fé católica. Acho que até então, no momento, por ser adolescente e desprendido, eu não me aprofundei. E saí pro mundo. Aí, 16 anos, com 18 para 19 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu voltei para casa da minha mãe. Só que aí já voltei com toda a bagagem do mundo, né? Com toda a perdição que eu podia ter. Voltei para casa da minha mãe, causei muita dor à minha mãe, envergonhei muito a minha família que ali estava. E por fim, sempre, vamos dizer que deu um certo trabalho. Não tanto trabalho de roubar as coisas dentro de casa, de vender coisas de dentro de casa para mim. Graças a Deus eu não passei por isso e não julgo quem passa, mas sigo orando por cada um deles. Essa é a intenção principal do canal aqui, é essa. E automaticamente o tempo foi passando, eu conheci a minha esposa com 25 anos, ela saindo de um relacionamento, eu saindo de um relacionamento, e a gente se conheceu. Não muito tempo depois, eu ia falar infelizmente, mas felizmente ela engravidou, né? E Deus nos deu a bênção que é a Maria Júlia. Aí dali pra frente, minha gente, foi tudo pela vontade de Deus mesmo. Eu ainda não conheci Deus, eu sou convertido e completamente entregue a Deus há 2 anos. Mas com 25 anos, quando a Maria Júlia nasce, ela nasce com o mesmo problema que eu nasci, com a fenda palatina, do mesmo jeito. Eu não cheguei a colocar traqueostomia, a Maria Júlia, ela colocou a traqueostomia, então a gente passou altos perrengues com ela. Mas como eu aprendi e estou aprendendo, tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem um sentido, tudo na vida tem uma finalidade, que é nos levar a Deus. Então a gente passou por poucas e boas, eu, a Sara e a Maria Júlia. Minha família, eu não tenho o que falar, sempre nos apoiaram, sempre nos ajudaram. Minha mãe, minha avó,
e a gente passou por momentos difíceis ali. Mas com a graça de Deus, a família da Sara também ajudou a gente bastante. Com a graça de Deus a gente venceu essa batalha, a Júlia se recuperou absolutamente bem. Hoje é uma menina extrovertida. O que antes a gente rezava e orava, pedia uma menina normal, hoje ela é mais do que normal. Hoje a gente tem que puxar a orelha para ela ficar quieta às vezes. Mas mesmo com toda essa dificuldade, não foi o suficiente para me tirar do caminho errado. Eu me mantive, a minha família, nunca deixei faltar nada para Sara, para Júlia. Fiz o meu papel, que achava que era mais do que necessário, mas na verdade a gente sabe que é a obrigação de um pai criar sua filha e ter a sua esposa junto, né? E era isso que eu tinha na minha cabeça, era só isso que eu tinha que fazer. Eu pensava assim, eu tinha que prover o pão. Se eu quisesse tomar minha cerveja, eu podia. Eu tô provendo o pão dentro de casa. Se eu quisesse me divertir um pouquinho a mais, eu podia. Eu tô pondo o pão dentro de casa, nada falta pra ela. Esse era o meu pensamento. E a Júlia se recuperou, o tempo passou, eu tive oportunidade de negócios novos. Eu trabalhava como chaveiro na época e apareceu a oportunidade de pegar um lava-rápido, abrir um lava-rápido na casa da minha mãe inicialmente. Depois eu tive um ponto aqui na minha cidade, abri também. E depois eu tive a chance de pegar uma outra lanchonete. O Lava Rápido eu abri de sociedade com um amigo meu. E por fim, como a gente sabe, a sociedade não acabou bem. Muito por minha culpa, sim. A única coisa que eu acho que me manteve próximo de Deus sempre foi a honestidade. O fato de nunca ter passado ninguém para trás. E muitas vezes ainda fui, como que eu posso dizer, a minha própria família via que eu era muito mão aberta. Eu dava muitas coisas de graça para as pessoas. Mas era uma coisa que, sei lá, eu não fazia por querer ou para me aparecer, nada disso. E na minha sociedade, graças a Deus, eu não tenho mágoa nenhuma do meu amigo. Eu espero que ele também não tenha nenhuma de mim. Mas foi um negócio que infelizmente não deu certo. E por conta de eu querer controlar muita coisa, de querer estar em cima ali, e a pressão da coisa me prendeu muito, então eu não conseguia abrir, como que eu posso dizer, impor ele e colocar ele mais dentro do negócio vivamente, entendeu? Eu acho que faltou isso, acho que esse foi o ponto principal. Mas fora isso também veio a pandemia, e com a pandemia aí a gente até passou por ela, mas eu me afundei em mais dívidas ainda para tentar manter um negócio que já não vinha bem. E aí a gente desfez a sociedade, e quando eu me converti ao catolicismo, eu liguei até para ele, mandei uma mensagem para ele, pedi perdão, e que assim que eu pudesse encontrar com ele eu daria um abraço nele, porque se tem alguém que se dedicou à empresa foi ele. Não que eu não tenha me dedicado, mas eu falo que alguém que deu sangue na empresa ali, no Lava Rápido, no nosso Lava Rápido, foi ele. Até se esse vídeo chegar nele, é o Gessé, um rapaz muito bom, zoeira de tudo, é um louco mesmo de tudo, mas realmente ele deu sangue. Infelizmente acabou que não deu certo, e qualquer sociedade quando acaba parece que fica algumas paredes, né, entre si, ou algumas mágoas. Mas quero dizer, Gessé, se você estiver me ouvindo, irmão, não guardo mágoa nenhuma. Nunca te passei para trás, nunca quis te magoar, nunca quis desfazer a nossa sociedade, para ser sincero. Mas enfim, passou-se e depois eu tive a oportunidade da lanchonete. Aí eu peguei a lanchonete também. E aí a coisa melhorou, e quanto mais melhorava, mais eu me afundava. Quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu me afundava. Veio a questão do vício, das drogas, a questão do álcool, algumas amizades que infelizmente eu costumo dizer, e é verdade, ninguém te arrasta pro buraco, você vai porque você quer. Ninguém tem assim como eu não tenho a capacidade de converter ninguém à força a Jesus, eu não tenho a capacidade de forçar alguém a usar droga. Mas, e se alguém faz isso com uma arma na cabeça, é louco.
Mas eu nunca fiz isso e nunca ninguém fez isso comigo. Nunca ninguém me forçou a nada. Sempre fui eu. Né? E conforme talvez eu ganhava um pouco mais aqui, mas ia pagando as dívidas. Então, eu ganhava dinheiro, mas pagava muita dívida por conta da pandemia. Então, era só um ganho financeiro falso, sabe? Enfim. E aí, com a pressão de tudo, quando as contas não fecham, quando as contas não vêm, você tem um negócio, você de repente deve estar passando por isso. Quando as contas não fecham, o negócio parece que não vai, você se desespera. E aí você busca refúgio. Se você bebe, você busca refúgio na bebida. Se você fuma em dobro. Se você usa droga, você usa em dobro. E basicamente foi isso que aconteceu comigo. Automaticamente eu fui perdendo a minha família. Acho que conforme eu ganhava um pouco mais ali, eu perdi um pouco mais da minha família. E a pressão aumentava. Até que eu não aguentei mais. O aluguel subiu e algumas dívidas eu não conseguia mais pagar. Por conta de que algumas coisas começaram a atrapalhar a parte financeira da empresa, algumas coisas minhas, erros meus, né? Com isso, e o pior de tudo é que quando você vai fazendo isso, você vai pedindo ajuda das pessoas, igual eu pedi ajuda muito da minha mãe, e se você estiver afundando, parece que você vai afundando as outras pessoas. E o remorso que eu tenho, o arrependimento que eu tenho é disso, de não ter acordado nesse momento, de não ter despertado, mesmo minha mãe me aconselhando. E mesmo assim eu não consegui despertar para que realmente era um barco furado. Enfim, insisti na história, fechei o restaurante que eu tinha e abri em outro ponto. Só que aí quando eu abri em outro ponto, no dia que eu fechei o restaurante, eu fiz uma promessa. Eu falei, a partir de hoje, dia 26 de junho, só não vou lembrar o ano, mas há 2 anos atrás, 2022, eu fechei o ponto que eu tinha de restaurante. Eu falei, a partir de hoje eu não uso mais droga. A partir de hoje eu não uso. E assim foi. Não usei mais droga a partir daquele momento, mas continuei fumando e bebendo. E aí, no ponto novo, e nisso minha família já tinha ido embora, a Sara já tinha ido embora, ou ia pelo menos, estava a ponto de me deixar com a minha filha. E eu abri no outro ponto. E dentro desse ponto, a hora que teve um dia que eu estava lá pintando as paredes dentro do restaurante, eu ajoelhei e falei, cara, acho que a única coisa que eu não fiz até hoje foi procurar uma igreja por conta própria. Eu já tinha ido na igreja com a minha esposa é protestante. Eu já tinha ido na igreja com ela, mas não por conta própria, eu tinha ido para agradar ela, essa é a verdade. E mesmo quando eu ia com ela, algo me tocava ali. Os louvores cantados, Deus parecia que me dava um certo conforto ali, sabe? Aliviava as minhas dores. Como se a taxa de dopamina realmente ali aumentasse. E aí nesse dia, eu sozinho no restaurante, ajoelhei e falei, cara, eu vou lá, vou procurar essa empresa. Vou procurar essa igreja, vamos ver se esse Deus é forte, né? E me entreguei, cara. Foi numa igreja protestante que eu costumava ir. Raramente eu ia, mas eu ia. E ali eu conversei com o pastor, ele me acolheu, perguntou se eu aceitava Jesus, eu aceitei. Eu lembro que antes de eu ir de lá para essa igreja, eu comprei um maço de cigarro, Calton, e fumei um cigarro só até chegar na igreja. Aí cheguei na igreja, eu me entreguei a Jesus. Eu acho que ali eu me converti realmente, ou pelo menos os pecados principais que eu cometia, ali eu já não cometi mais. Eu já saí dali, eu joguei um maço inteiro de cigarro fora, não fumei nunca mais, não bebi, não coloquei mais nenhuma gota de álcool na boca. E só ficaram alguns pecadinhos que a gente só percebe conforme a gente vai se aproximando de Deus, né? E assim foi minha conversão. Então eu comecei a ir no domingo, todo culto. Eu ia todo culto e tal. E sempre, no começo, gente, o culto sempre me tocou. Sempre me emocionei, principalmente nas partes dos louvores, né? Só que, o que começou a chamar minha atenção? Conforme eu me converti, Deus foi mudando tudo dentro de mim,
e à minha volta. É como se Deus estivesse limpando tudo. Por quê? Porque Ele, primeiro de tudo, Deus limpou a minha mente, a forma de ver as coisas. Eu passei a ver nas pessoas ao meu redor o lado bom delas. Antes eu via como se as pessoas só quisessem se aproveitar, sabe? Como se as pessoas tivessem por interesse. E aí eu falei, Deus mudou esse pensamento em mim. Porque eu comecei, se ela tiver por interesse, se ela tiver aqui, o problema é dela. Eu vou tentar ser o mais sincero possível. E eu passei a ver o lado bom da pessoa. E aí eu comecei a ser sincero e algumas pessoas nunca vão entender a sua sinceridade. Às vezes elas vão pensar como você pensa, ou como eu pensava. De que só quero me aproveitar, de que... Porque o mundo faz isso com as pessoas, não é mal das pessoas, mas o mundo te machuca às vezes e você fica inseguro de confiar, ou você já leva pro lado errado da coisa. Por mais que a pessoa seja uma pessoa de boa índole, uma pessoa culta que frequenta a Deus, o pensamento das pessoas hoje sempre vai levar a pensar o pior das pessoas. E eu passei a ver o melhor das pessoas. Deus tirou esse pensamento de mim, então eu não conseguia mais ver a maldade das pessoas. Um amigo meu até me chamava de muito bonzinho. É muito bonzinho, velho. Você é inocente. Você é muito inocente. Mas era um pensamento que eu tinha muito antes. Acho que quando eu estava na igreja. E eu só voltei até agora, depois que eu me converti. Esse foi o primeiro fato. E o segundo fato foi que Deus foi tirando as coisas que me afastavam dele. O restaurante não deu certo, até porque era uma choperia, então eu vendia chopp. É como se Deus falasse, eu acho que não vai ser legal você trabalhar com chopp, né? E mesmo com chopp lá eu já não bebia mais, mas não é que não deu certo, porque eu fechei lá a choperia, ponto. Ainda continuei trabalhando com entrega de marmitas e foi o que fez a minha família, eu e a Sara, pagar as dívidas, pelo menos, só um minuto. Pelo menos só as dívidas maiores. E Deus eliminou então. Ele foi eliminando tudo que você possa imaginar que me afastava de Deus, ele foi eliminando. E aí o tempo foi passando. E nessa conversão, conforme eu ia nos cultos, eu via lá o pastor pregando, e sempre era uma palavra profética. Era uma terça-feira profética, era uma segunda-feira isso, uma quarta-feira aquilo. E pregava, só que eu comecei a sentir dentro de mim que eu estava deixando o lado de buscar o dinheiro, de buscar a prosperidade, de ter o dinheiro, de ser bem sucedido. E eu ia para a igreja e a igreja me fazia ir contra isso, entendeu? É como se a igreja me fizesse buscar a prosperidade. Por quê? Não estou dizendo que o pastor falava assim, se você ajudar aqui com o dízimo, se você fizer isso, Deus vai te dar em dobro. Não é isso. Mas a palavra motivacional que ele pregava na época, e acho que até hoje prega, porque eu não frequento mais, mas era tipo assim, você tá com problema, você tá com isso, eu não sei como que tá a sua vida hoje, entrega para Deus todos os seus problemas. Se você fizer a vontade de Deus, vão se resolver. Deus tem a promessa para você. E Deus não descumpre a promessa dele. E se for ver bem, gente, Deus, se você entrega a sua vida para Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Mas Deus não promete riquezas e não promete pagar suas dívidas, né? E eu comecei a entender que a palavra daquela igreja me fazia buscar algo que Deus tinha tirado de mim. Então não começou a fazer sentido mais pra mim. E aí eu falei assim, cara, mas será que isso tá certo? E aí eu fui investigar da onde veio o cristianismo. E pra ser sincero, eu comecei a me perguntar se Jesus existia. Esse é o fato. Eu fui atrás de ver
se a religião não era algo que as pessoas usavam para se darem bem nas vidas. E hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que usam, né, a palavra de Deus para isso, para ganhar dinheiro e tal. Só que ao procurar a história da igreja, o cristianismo, isso me levou à igreja católica, cara. E de um jeito que eu nunca tinha, nem eu não sabia que a igreja católica era isso. Mesmo sendo lá, nascido numa igreja católica, mesmo sendo batizado, mesmo sendo catequizado, eu não sabia quão belo era a igreja católica. E eu só descobri quando eu comecei a estudar por conta própria. Eu passei a ler alguns livros, primeiramente foi a Bíblia, ler a Bíblia, e aí eu lia, não entendia, e procurei a pesquisar algumas interpretações. Cheguei até a me cadastrar num curso, graças a Deus deu até tempo de cancelar, senão ia cobrar, ia estar pagando o curso até hoje, de pregadores protestantes e tal, que davam um básico ali de teologia, bem nessa época que eu comecei a estudar. Só que aí eu lendo a história ali da igreja primitiva, e que na verdade a gente fala primitiva, mas pra mim é bem claro que ela era católica já, eu vi tudo que a gente faz na missa hoje faziam lá no primeiro século. É uma carta de São Justino, acho que ali foi a minha segunda conversão. Eu estava dentro da empresa onde eu trabalho hoje, eu trabalho como chaveiro, voltei às origens, graças ao meu amigo André, que abriu as portas novamente para mim. E eu lá dentro, lendo a carta de São Justino e ele descrevendo como era realizada a missa, eu não sabia quem era São Justino. Eu sei que eu comecei a ler a carta e eu comecei a chorar. Eu já tinha ido, acho que fazia uns 2 domingos que eu tinha ido na missa, e eu comecei a chorar, porque tudo que eu vi na missa eu vi na carta de 2000 anos atrás, praticamente, né? Primeiro, segundo século, ano 165. E aí aquilo ali me transformou de uma forma que eu não parei mais. Eu não consigo parar mais de pesquisar e de estudar, de ir a fundo, de querer saber se aparece alguma dúvida, se eu vejo alguma dúvida, se eu em conversas, por exemplo, a minha esposa ainda é protestante e a gente no começo teve várias rusgas, várias discussões, eu tentando mostrar para ela, meio que tentando impor realmente, porque eu não estava fundamentado como eu estou hoje, ou tentando mostrar para ela o porquê eu estava voltando ao catolicismo, mas ela não quis saber, ela tem a convicção dela. Sei que foi mais uma fase difícil agora no começo, mas nós chegamos a um ponto que eu respeito ela me respeita, nós nos respeitamos mutuamente, mas principalmente nós nos amamos mais do que tudo. Então deixamos a minha fé e o que eu acredito para mim e para ela. Claro que tem algumas coisas que ela, por exemplo, passa para minha filha, que principalmente o que diz respeito à nossa fé católica, que é a respeito do purgatório, a respeito das imagens. A minha filha tinha uma imagem completamente diferente, e ainda tem, eu acho, por conta da minha esposa passar algumas coisas que a minha esposa acha que é verdade. E não é que ela faz de maldade, mas ela acredita fielmente que nós católicos adoramos imagem. Ela acredita que o purgatório é uma segunda chance. E por mais que eu fale, por mais que eu demonstre, parece que não vai. Então eu parei de falar, eu parei de me impor, de querer falar. Eu deixei na mão de Deus. Eu rezo um terço todo dia em dedicatória a isso, para que Deus, não que ela se converta, que Deus faça a vontade dele sobre ela, sobre a nossa vida. Hoje eu entendo isso. E que seja feita a vontade dele. Mas que se for da vontade dele, que ele amoleça o coração só pela conhecer a verdade. E assim, consequentemente, a todos os protestantes que me servem, que tem essa visão da igreja, que a igreja é um antro de perdição. Eu cheguei a ouvir até que a igreja, que o Papa, a igreja é a besta do Apocalipse, que o Papa é o anticristo. Tudo isso, gente, eu ouço pessoas dizer. E às vezes é pastores renomados, sabe? Pastores que conhecem, que se dizem estudiosos,
Então você imagina se um pastor falar isso para um público aí de 5.000 pessoas, essas 5.000 pessoas acreditam no quê? Sabe, eu não sou o dono da verdade aqui, eu sou um mero mortal, um insignificante perto de qualquer pessoa que conhece mais do que eu e que é mais próxima de que Deus. Principalmente para Deus, eu sou insignificante nisso, eu sei disso. Mas a verdade é tão clara. Sabe, as pessoas falam da Igreja Católica de uma forma que é completamente errada e que não tem nada a ver com o que falam. E eu fico bobo de ver que as pessoas batem na... Não, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Sendo que não é, cara. E antes me machucava isso, só que hoje eu... É como se eu tivesse pena das pessoas, sabe? E não por ser acima, soberbo, não é isso, não é nesse sentido, mas de falar, cara, o que fez essa pessoa acreditar nisso? O que será que levou ela a acreditar que a Igreja Católica, que um católico adora imagem, que um católico pega uma imagem, aqui ó, o católico pega, aqui é uma vela, tá? Mas o católico pega a vela, ele fala assim, aqui está meu Deus, eu te adoro como se fosse meu Deus. Não é possível, cara, não entra na minha cabeça, desculpa, mas não entra. Mas enfim, então eu comecei a aprender tudo isso sobre a fé católica. E eu e minha esposa tendo várias brigas no começo e agora, graças a Deus, estamos em paz aqui. Ela professa a fé dela, eu professo a minha, mas é como eu te falei, se eu ver alguma coisa que é tocante à fé católica, que ela esteja passando erroneamente ou por ela acreditar que seja aquilo, eu a corrijo, eu explico, mostro a verdade. Mas não fico mais falando, não fico mais tentando mostrar nada, porque eu acho que é como Jesus disse. Primeiro que, não que eu seja profeta, mas eu pego essa palavra como um profeta nunca será respeitado na própria casa, né, ou na própria cidade. E é meio que basicamente isso. É como se dissessem assim pra mim, há 2 anos atrás você usava droga, você bebia, agora você tá aí falando que conhece Deus. E, gente, eu não conheço Deus, não sou o mais top da galáxia de conhecer a Bíblia, esquece isso. Eu sou um mísero ser humano que conheceu uma verdade e que essa verdade me mudou profundamente. Como eu estava dizendo, eu lendo a carta de São Justino, um santo que eu nunca conheci, nunca tinha ouvido falar na vida, eu chorei copiosamente, porque eu senti que o que a Igreja Católica faz numa missa hoje era realizado no 2º século. E se a carta é do ano 165, se ele descreveu há quanto tempo isso não vinha acontecendo oralmente. A Bíblia, como nós conhecemos, só se foi canonizada em 365, se não me falha a memória. Então veja, 365 anos de tradição, tete a tete. E nem assim não tinha várias igrejas, não tinha 48.000 igrejas. Fica uma pergunta aí no ar. E então foi isso, o principal motivo de eu aí ter me aprofundado mais ainda na fé católica foi essa carta. E ali, quando eu terminei de ler essa carta dentro do chaveiro, e depois de parar de chorar, eu levantei da cadeira e eu olhei, o chaveiro ficou numa avenida. Eu olhei para a avenida assim, e era como se minha visão tivesse mudado. É como se estivesse mais nítido, como se a imagem estivesse mais clara. Eu não sei como explicar isso pra vocês, mas é como se tudo fizesse sentido, sabe? É como se eu não morri no hospital porque Deus precisava de mim. Ele precisava que eu voltasse à casa dele. Ele precisava que eu passasse por tudo que eu passei para vir aqui dar meu testemunho e tentar converter e tentar trazer mais gente para a barca. E é esse o intuito do canal. Eu resumi muito aqui a minha história para não ficar muito longo, apesar de já estar 35 minutos. Mas é esse o intuito do canal. Eu não vim aqui pedir dinheiro, eu não vou pedir doações, eu não vou pedir pix.
não vou pedir seguidores, não vou pedir curtidas, não vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo para que cheguem mais pessoas. Vai do coração de cada um. Eu quero que Deus haja no coração de vocês. Eu quero que Deus toque o coração de vocês, não eu falando. Se você se sentir tocado por um testemunho, por alguma oração que eu estiver fazendo aqui em live, por algum vídeo que eu postar, que eu posto vídeo todo dia, mas por algum vídeo, se esse vídeo te tocou, você vai por sua conta própria salvá-lo, compartilhá-lo, curti-lo, me seguir. Eu não vou ficar pedindo para vocês me seguirem, isso soa para mim, não tenho nada contra quem faz, mas se eu ficar pedindo seguidores, qual o sentido de eu pedir seguidores para mim? Entendeu? O sentido tem que ser seguidores para Cristo. A minha ideia é para católicos que não conhecem muito a fé, que eu possa ir aprendendo e ir transmitindo, e que ele volte para a igreja e que ele busque ao Senhor, não a mim. Se ele quiser me seguir, se ele quiser compartilhar, salvar meu vídeo, glória a Deus. Mas eu não vou pedir isso porque eu não acho correto eu ficar pedindo siga-me, curta a página. Se eu não sobrevivo disso, acho que quem trabalha com isso aqui, quem sustenta a casa dele com isso, tudo bem, né? Eu sustento do cara, mas eu não, eu tenho meu trabalho. Tudo que eu tenho aqui, por mais velhinho que sejam as coisas, foi do meu sustento. Então, não tenho porquê. Então, se a palavra que eu ministrar e que Deus, conforme Deus me usar, e eu me dedico completamente a isso, a que Deus me use como Ele pretender, seja a minha vida dele. Se ontem mesmo eu postei um vídeo de uma oração que diz: se eu estiver acamado, mas eu prefiro estar acamado, fazendo a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que eu esteja acamado, do que estar em pleno vigor, em plena saúde e indo contra as vontades do meu Senhor. Então que Deus me use da forma que Ele quiser usar, que este canal seja um meio das pessoas chegarem até Ele, das pessoas conhecerem a verdadeira fé, das pessoas voltarem para a Igreja de Cristo e se entregarem completamente a Ele. Você católico que me ouve, o intuito do canal Passos de Cristo é para você aprender, para você ter uma palavra, para você levar a Deus, para você participar das orações, para você num dia corrido ter um vídeo ali de 2, 3 minutos no máximo que te conforta, que te dê discernimento, que te dê direção, que te confronte contra os seus pecados, que te acorde, que bata de frente com o evangelho, que o evangelho bata de frente com a sua vida, que te faça mudar, que te faça converter. É isso o intuito do canal. O intuito do canal não é enriquecer o Thiago, o intuito do canal não é ganhar seguidores, não é ser monetizado, tanto é que eu até conversei com um amigo meu que entende, se monetizar eu gostaria muito que fosse diretamente doado, que não venha para as minhas mãos, porque o intuito do canal é esse, é ajudar as pessoas o máximo possível, é levar Deus, a palavra de Deus, a quem quer que o aceite. É esse o intuito, tá bom? Espero aqui ter dado um breve resumo de quem eu sou, do que é para que serve o canal, para que vocês possam se sentir acolhidos por Deus e sentir o amor de Deus, e todo o amor que Deus me dá, que Deus me fornece, eu possa transmitir para vocês, para que vocês vejam quão maravilhoso Deus é. A minha casa, aqui onde eu montei esse mini estúdio, ela é... A sala eu moro de aluguel, gente, mas a sala é fechada de vidro. E todo dia, sabe o que é o mais bonito aqui? Só um detalhe. Todo dia de manhã eu oro terça, 6:30 da manhã. O que tem de passarinho que fica voando aqui em volta, e as pombas, como minha casa é um sobrado, eu tô no andar de cima, e as pombas ficam pousando aqui no telhado do vizinho, é como se elas estivessem olhando pra mim. É algo inacreditável, isso me toca muito profundamente, sabe? Igual agora neste momento aqui tem um monte de passarinho aqui, ó, voando,
como se estivessem me ouvindo. Sabe, é por isso que eu tô aqui. É pra mostrar pra vocês a beleza de Deus, o amor de Deus, o que Ele fez na minha vida, como Ele transformou a minha vida. E por mais dificuldade, por mais sofrimento, por mais que a gente não tenha a vida que nós queremos ter, mas nós temos a vida que Deus quer nos dar. Que nós possamos respeitar a vontade de Deus e aceitar ela sobre a nossa vida. Porque se eu estou aqui hoje contando esse breve testemunho da minha vida para vocês, se eu tive essa oportunidade de falar com vocês e vocês acompanharam até o final, é porque foi a vontade de Deus. Porque se dependesse de mim, se fosse a minha vontade, gente, eu não estaria aqui. Que Deus abençoe vocês. E que Ele prevaleça sempre a vontade dEle sobre a sua vida, sobre a minha vida. E que possam mais e mais passarinhos de Deus voar sobre a cabeça de vocês, como estão voando aqui sobre a mim.